E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre criar um chat, na verdade. Provavelmente vocês devem ter visto pelo título. O objetivo é tentar criar uma playlist aqui para o canal, falando sobre alguns conceitos que englobam parte do que a gente entende como GenAI. O que eu vou fazer aqui, na verdade, vai ser um chatbot que basicamente faz um RAGzinho para toda e qualquer pergunta que ele for encontrar, beleza? O objetivo não é tentar ser deep, o mais fundo, o mais profundo possível. O objetivo é tentar passar pelos conceitos que englobam parte do que a gente entende de memória, LLM, RAG como um todo, e tentar construir esse chatbot aqui para que fique sanado algumas dúvidas em si e ver como de fato cada coisa funciona, tá? O que a gente vai fazer aqui não tem segredo nenhum. A gente vai utilizar parte da indústria que a gente entende dentro do contexto de GenAI em si, tanto os gurus em si, mega empresas acabam utilizando. A gente vai utilizar algumas tecnologias open sources aqui para que a gente consiga cobrir parte do que a gente entenda. Tipo, aí, putz, quando a gente encontrar, por exemplo, conceitos sobre Vector Store, por exemplo, putz, o que a gente vai utilizar? Tem algumas open? Tem bastante. Mas eu bolei uma coisa muito legal para essa playlist que, de certa forma, acaba cobrindo parte do entendimento como um todo de como funciona em si um Vector Store, tá? Bom, o que a gente vai fazer efetivamente, Manilson? O que a gente vai fazer nada mais é do que criar uma UI aqui para o nosso usuário conseguir interagir, tá bom? Eu vou tentar ver se existe algum bonequinho aqui que consiga representar o que a gente está tentando falar de... Vamos supor, a gente tem a Alice aqui, beleza? Vamos supor que a Alice queira se comunicar, por exemplo, com o nosso chatbot, e o objetivo, de certa forma, do nosso chatbot é que ela consiga fazer algumas perguntas em cima dela e buscar algumas informações sobre o canal aqui, né? Então, se você de fato é um programador, eu creio que sim, se você está aqui, provavelmente você está aprendendo também, não tem problema nenhum com isso. O que a gente vai precisar para conseguir gerenciar tudo isso, a gente vai ter que ter uma engine aqui que acaba recebendo essas requisições. Por que eu tenho esse engine? Por que eu não posso bater diretamente no LLM? Pô, preciso ter algum contexto, por exemplo, de fallback que vocês vão ver, por exemplo, dentro do contexto de Vector Store, né? Se a minha Vector Store por default não está funcionando, eu tenho algum tipo de fallback que consiga, de certo modo, tentar buscar, por exemplo, alguma outra forma de fazer o retrieval? Pode ser que sim, pode ser que não, né? E também tem uma coisa muito importante que nem tudo que a gente for falar, for fazer, por exemplo, eu quero que o meu chatbot responda. Por exemplo, se eu tenho sei lá, ele está fazendo perguntas sobre um canal externo que de certa forma não é do interesse do Palanca Code, um canal de música. Putz, é dever do meu chatbot de certa forma não responder isso, porque ele está direcionado a uma base de conhecimento relacionada ao Palanca Code. E a gente vai trabalhar com dois temas aqui. Um deles a gente chama de guardrails. Eu vou soltar um monte de palavras aqui e a gente vai cobrir todas elas dentro dessa playlist, tá bom? Vamos ver se eu consigo escrever guardrails aqui. Guardrails. E a outra é um conceito muito importante que é o conceito de memória. Mas aqui eu vou colocar aqui dentro de um contexto para ele ser o nosso cachezinho. Por que eu quero? Eu não quero que toda requisição que ele for fazer em cima do LLM acabe gastando tokens, né? Porque, de certa forma, tudo isso gera gastos, vamos concordar aqui, né? Se já veio uma pergunta parecida, se já veio uma pergunta dentro do mesmo contexto, por que eu não consigo, de certa forma, em vez de bater no LLM, conseguir responder para o meu usuário a mesma pergunta reaproveitando parte do que já está no cache e eu consigo popar, por exemplo, tokens, né? Então, como eu disse, aqui a gente tem a nossa engine API, e o que a gente vai fazer para a gente conseguir, de certa forma, meio que acoplar um pipeline que consiga fazer buscas de perguntas necessárias para conseguir responder parte do que a gente entende das dúvidas do usuário. A gente vai criar um pipeline aqui que eu vou chamar de pipeline RAG. Por que ele é um pipeline RAG? Porque vai ser uma outra engine que a gente vai ter aqui. Não vou chamar de engine, mas basicamente é um pipeline de fato que ele vai tentar seguir parte das chamadas do LLM. Eu não quero colocar basicamente a chamada do LLM aqui, porque ele já está lidando, por exemplo, com as chamadas guardrails, vai estar lidando com o contexto de memória aqui, por exemplo.
né? Ele vai estar lidando também com o contexto da chamada do RAG, que é de fato a busca como um todo, né? O que eu quero aqui basicamente é, putz, por que que esse cara, dentro do contexto em que ele está chamando está fazendo basicamente, performando uma resposta, né? Buscando uma resposta na nossa base de conhecimento, e tal como eu disse, vou falar um monte de palavras-chave e aí a gente vai cobrir depois, né? Se ele tem basicamente parte do que a gente entende, um LLM aqui, um modelo, né, de linguagem natural. Deixa eu ver se eu consigo deixar em letra maiúscula. Se a gente tem aqui basicamente um cara que toda consulta, e eu vou explicar o conceito em si por trás do que a gente entende de LLMs, né? E por que que ele é necessário que ele esteja aqui, não esteja lá em cima e tal, porque toda busca ele precisa fazer um argumented, né? Ele precisa meio que gerar uma nova pergunta em cima tô tentando procurar e mudar a seta para isso daqui. Beleza, acho que tá correto, se tá torto vai ficar assim. Então, basicamente, o que eu estou tentando fazer aqui é tentar com que ele, de certa forma, sempre que ele for fazer uma busca, ele vai ter que passar por LLM para conseguir construir a resposta e devolver, e não só também para conseguir fazer um argumento, para conseguir, de certa forma, fazer a busca correta. Que a gente vai ter aqui uma outra peça também, e eu selecionei o objeto errado. O que a gente vai ter também de peça aqui vai ser um retriever. De fato, o cara que vai dentro, né? Retriever. Eu acho que é isso. Ele vai ter de fato um cara que vai dentro do nosso banco de dados, dentro do nosso Vector Store, e aí eu puxei demais, dentro do nosso Vector Store, procurar basicamente os documentos, né? Vector Store. Procurar dentro da nossa base em si, né? Os documentos que são mais parecidos com base à pergunta que foi passada. Vou deixar aqui em cima, porque eu acho que até enquadrar vai levar muito tempo. Bom, em suma, que não é uma coisa linear, de certa forma, né? Tipo, putz, se chegou aqui e fez a chamada, ele vai ter que devolver de algum jeito, tá bom? Deixa eu deixar isso em vermelho de alguma forma. Então, ele meio que vai ter que devolver essa resposta. Então, pense que aqui tem uma seta de volta em si, sempre que ele for fazer, por exemplo, uma chamada para tentar recuperar algum tipo de documento. E aqui, de certa forma, a gente vai conseguir construir. Bom, e se você ver, de certa forma, que a gente cobriu vários conceitos aqui, eu não defini nenhum deles, né, de propósito. A gente está falando de guardrails aqui, guardrails. A gente está falando de memória. A gente está falando de RAG, a gente está falando de Vector Store, a gente está falando de LLM. Tudo isso são conceitos chaves que você encontra dentro do contexto de GenAI como um todo. Então, como eu disse, o objetivo é construir esse chat, né? E com o passar do tempo e meio que tentando mostrar cada conceito que a gente está cobrindo em cada parte do chat que a gente está criando. E aí você vai falar, putz, mas você não vai mostrar a carinha do chatbot agora? Não. A gente vai, basicamente, no final dessa playlist, tentar mostrar isso um pouco. E ver o funcionamento dela, de fato, entrando em vigor. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo, de certa forma, tenha servido de algum jeito, né? E eu te espero no próximo vídeo. Beleza? Falou!